Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã, aqui ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Sejam todos bem-vindos. Você que já é inscrito no nosso canal, que recebe continuamente as notificações de novas postagens, e você que ainda não se inscreveu, né? Seja muito bem-vindo. Esse é um canal onde nós publicamos, né, compartilhamos conhecimento da Palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é trazer conteúdos que fortaleçam a sua fé em Cristo Jesus e que reconheça que às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, por momentos complexos, complicados, que nós não queríamos passar, mas se estamos dentro do plano de Deus, nós podemos estar seguros que em algum momento as coisas vão mudar e nós vamos ver que estávamos no plano de Deus. Fique conosco até o final dessa programação. Hoje nós vamos falar a respeito disso. Há muito conteúdo aqui, em especial aqui na internet, e que leva as pessoas a repetir, que é o que a Bíblia inclusive trata, né, das vãs repetições. Há inúmeras pessoas aqui que dizem: Deus mandou te dizer, e recita versículo bíblico. E as pessoas ficam confusas, porque às vezes aquilo que é dito aqui não condiz muito bem com aquilo que a pessoa está passando, né? E acaba gerando, na verdade, uma até confusão, né? Em especial se a gente disser assim: você está passando por um problema hoje, por dificuldades, por lutas, mas isso é a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus. Deus desejou te ver passando por isso. Se dito assim, dessa forma, né? Como às vezes algumas pessoas dizem, as pessoas não ficam, né? Quem está passando por dificuldade, quem está passando por problema, quem está passando por luta, vai ficar em mais confusão ainda, não é? Como é que Deus está desejando que eu passe por um momento desagradável como esse, né? Que Deus é esse que tem prazer em me ver passando por dificuldades, por problemas. Então fique conosco até o final dessa programação. Nós vamos refletir um pouco a respeito disso hoje. E esperamos que isso te ajude e que ajude em especial a sua fé. Se você já conhece os nossos conteúdos, você já sabe que nós tratamos de trazer aqui conteúdos de uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Você já sabe o que é a mensagem, o que é o mensageiro, o que é que a gente aprende através do ouvir, crer e seguir esta mensagem. Mas se você não conhece ainda, para você é novo, né? Nunca ouviu falar a respeito a mensagem que Deus tem nos enviado para os dias que nós estamos vivendo, então tem link aqui abaixo dos nossos vídeos para uma série que chama Você Crê na Bíblia. E essa série vai te ajudar a entender, a compreender melhor por que nós precisamos, não é uma opção, não é a invenção de uma religião, não é uma nova religião. Todas as pessoas que vivem nos dias que nós estamos vivendo precisariam ter acesso a essa mensagem, conhecer essa mensagem, crer nesta mensagem, seguir esta mensagem. Se fizessem isso, o mundo seria transformado, voltaria novamente ao Éden, aquele jardim perfeito que Deus criou. Mas nem todas as pessoas crerão. Então talvez você esteja procurando algo, talvez você esteja frequentando uma religião, caminhando aí pelo caminho das religiões, né? E não encontrou
até o presente momento, algo que alimente a sua alma, né? Então, permita-se ficar até o final dessa programação, volta, acompanha outros conteúdos que tem nesse canal, para que você analise e veja se é o que você está procurando. E talvez você seja até um crente da mensagem, mas até hoje você ainda não compreendeu a essência da mensagem. Porque a gente tem que falar isso, não pode, quando decidimos ficar com a verdade, a gente precisa falar a verdade. Então, nós precisamos falar a verdade. Não é porque está se pregando a mensagem que se compreendeu a essência da mensagem, porque tem muitos pregadores, tá, chamados pregadores da mensagem, que não compreendeu a essência da mensagem, que fica levando pessoas a ouvir a mensagem, mas crer numa organização, crer numa forma organizada, não é? De se ouvir a mensagem ou de se crer na mensagem. Enfim, tratamos disso aqui também nesse canal, né? Estamos sempre trazendo a lembrança, lembrando, porque esse é o maior engano que nós podemos viver hoje. É utilizar a verdade para levar pessoas a confiar em uma pessoa, em uma determinada liderança, em uma determinada organização ou qualquer organização. Desde que se organizou, não condiz mais com a palavra, não está de acordo com a mensagem. A mensagem, ela nos mostra que quando se organiza, quando cria uma hierarquia, Deus se afasta. Então não interessa o que está pregando, não importa o que está pregando. Se organizou-se, Deus se afasta. E aí pode que algumas pessoas pensem, está atacando a linha X, o grupo tal. Nós só estamos compartilhando que é a mensagem. Quem entendeu o espírito da mensagem sabe que é o que a mensagem diz. E isso não é para atacar o grupo, não é para atacar o líder, porque os grupos sempre existirão, os líderes sempre existirão, e também existirão os eleitos. Sempre existirão aqueles que vão compreender, que vão ter revelação. E existe um número destas pessoas que têm a revelação. Então, grupos sempre vão existir. Intrigas, encrencas, divisões, brigas por liderança, sempre vai existir. Líder se colocando à frente da palavra de Deus, à frente da mensagem, projetando mais ele do que a própria Bíblia, projetando mais ele do que a mensagem, isso sempre vai existir. Mas também vai existir aquelas pessoas que vão ficar com a palavra e que não vão ser enganados. Porque o próprio Jesus disse que os eleitos não seriam enganados. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos, que nós trazemos os conteúdos nesse canal, né? E é nesse sentido que nós podemos, então, ter os nossos olhos abertos para compreender quando nós estamos passando por uma dificuldade, quando nós estamos passando por uma luta, nós podemos compreender quando que nós estamos no plano de Deus e quando nós não estamos. Agora, se não conhecer a essência da mensagem, nós também não vamos compreender a respeito disso. Vamos fazer uma confusão danada e quando estivermos passando por alguma dificuldade, ou nós vamos achar que aquilo é plano de Deus quando não é, ou nós vamos achar que aquilo não é plano de Deus quando é. Então é preciso ter compreensão.
E a mensagem nos dá essa compreensão. Então nós trouxemos para a nossa reflexão hoje o sermão Quando Considerei o Meu Caminho. E nós vamos refletir um pouco a respeito desse sermão. Quando considerei o meu caminho. Que sermão é esse? É um sermão que compõe uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Vamos repetir. Abaixo dos nossos vídeos tem link que leva para uma série. Você crê na Bíblia? Se você não sabe do que nós estamos falando, sermão, que negócio é esse de sermão? Então tem um link aqui abaixo dos nossos vídeos para você conhecer. Mas se você já conhece a mensagem, então você já sabe aquilo que nós normalmente chamamos de mensagem fulano de tal. Na verdade, é um sermão. A mensagem é uma só. Ela é composta por sermões, por pregações. E quando considerei o meu caminho, é um dos sermões, é uma das pregações que compõem a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Então, tomando aqui a leitura de Jó, capítulo 19, versículo 25 e o 26, o livro de Jó diz assim. Deixa eu encontrar aqui. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó, você sabe quem que é. Você também certamente sabe, conhece as dificuldades, as lutas, os problemas pelas quais Jó estava passando. E Jó, nós sabemos pela Bíblia, mas Jó não sabia. Jó não tinha conhecimento de que Deus havia permitido que o inimigo atentasse contra ele, não podendo tirar sua vida, mas que Deus havia permitido que o inimigo, que o diabo, atentasse contra sua família, seus filhos, seu gado e assim por diante. Então veja, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Pregando esse sermão, refletindo a respeito de quando considerei o meu caminho, é algo que nós precisamos fazer, se não frequentemente, pelo menos de vez em quando. Precisamos considerar o nosso caminho. Precisamos considerar as nossas ações. Precisamos parar e refletir a respeito da nossa vida espiritual. Às vezes é o que nos falta para que nós possamos acertar os nossos passos. Às vezes a gente vai muito no automático. Na semana passada nós tratamos disso. Estamos na era do conhecimento, mas o que menos tem hoje, que é uma minoria, são pessoas que têm conhecimento. A maior parte das pessoas vão na onda, vão naquilo que ouvem subjetivamente e acabam se tornando membros da grande massa de manobra que tem se alastrado por todos os cantos. No sentido natural, no sentido profissional e no sentido espiritual. Para que vocês compreendam, para que nós compreendamos melhor. Por exemplo, a pessoa está procurando uma profissão. E aí ela fica sabendo que uma determinada profissão está dando mais dinheiro, tem mais vagas, tem mais possibilidade de encontrar um emprego depois de formado, depois de
passado ali por uma qualificação profissional. O que acontece? Milhares de pessoas vão fazer aquele curso. Milhares de pessoas dedicam-se àquela profissão. Explodem-se as vagas, eliminam-se, acabam as vagas nos cursos de formação para aquela determinada formação. Se o curso durar 2, 3 anos, daqui 2, 3 anos, sabe o que vai acontecer? Milhares de pessoas formadas sem emprego naquela área que se formou. Por quê? Porque a grande massa foi e fez aquele curso que estava em alta. Estamos usando apenas um exemplo. A mídia lança um determinado gênero musical ou um artista. Se aquela pessoa tiver, vamos dizer, entre aspas, a sorte de ser patrocinado por um veículo de comunicação forte, ele vai se tornar rapidamente, se for um artista, um cantor, por exemplo, ele não canta nada. 3, 4 palavras que ficam sendo repetidas são músicas comerciais, mas são assim, as músicas comerciais elas ficam na cabeça da pessoa que ouviu. São chamadas músicas comerciais, músicas que vendem, tem que ser simples, palavras repetitivas que entram na cabeça da pessoa, é igual jingle político. Você nem quer votar naquele candidato, mas você ouviu uma vez, você ficou ouvindo. Isso é estratégico. Então, se aquela pessoa ela é lançada, a grande massa nem se reflete o que ela está cantando. Vai atrás. Lança-se um político, se ele é bom na argumentação, ele pode não fazer nada daquilo que ele está falando. Promete horrores. Não vai dar conta de cumprir. Ele explode nas pesquisas e é eleito. Por quê? Porque o que mais tem hoje, isso para não dar, eu podia citar diversos outros exemplos. Isso porque mais tem hoje, o que mais tem hoje é a falta de se considerar, a falta de refletir, a falta de buscar conhecimento. As pessoas ouvem subjetivamente, acreditam e seguem feito massa de manobra. É o que mais tem acontecido hoje. E no sentido espiritual, irmãos e irmãs, não é diferente. No sentido espiritual, vai do membro até o líder. E do líder, retorna para o membro. Massa de manobra. Líderes cegos, que não têm revelação da palavra de Deus, levam multidões à cegueira, fortalecem a cegueira do povo, cegos guiando os cegos. Ambos cairão no buraco. Agora, nós não precisamos ficar na cegueira, porque Deus enviou uma mensagem que abre os nossos olhos e nos ajuda a compreender. Agora, também precisa compreender, considerar a mensagem que nós estamos vivendo, que nós estamos recebendo, para vivê-la. Porque se nós só ouvirmos, não considerarmos, não refletirmos, nós vamos fazer a mesma coisa do que aqueles que estão fazendo cegueira com a Bíblia. Então é preciso, nós já tratamos disso aqui. É preciso estar atentos. Então veja, pregando esse sermão, quando considerei o meu caminho, parágrafo 26, ele diz, o mensageiro diz, veja, às vezes são necessários problemas para nos fazer compreender, para voltarmos as nossas esperanças para Deus, para nos entregarmos a Ele. Então, se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade,
Considere, analise. Foi algo que você plantou e agora está colhendo? Pode ser. Se não é algo que você plantou e que você está colhendo, então você pode repreender aquilo e mandar para longe de você. Tenha fé, para como nós dissemos aqui na semana passada. Posicione-se como Josué posicionou-se e afaste o inimigo de você. O inimigo, no sentido, se o inimigo está colocando sobre você uma carga que não é sua, ore, peça a Deus que afaste de você esse mal, essa indecisão, esse sentimento ruim, o desemprego, a doença, seja lá o que for. Isso não é de Deus. Agora, por outro lado, também não se faça de vítima, não. Saiba que Deus quer ver a sua fé em operação. Ele quer ver você se posicionando corretamente de acordo com a palavra. Posicione-se de acordo com a palavra. Posso estar doente no meu físico, mas a minha fé está firmada em Cristo. Jesus é o meu curador, ele levou sobre si as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu fui curado. Enfermidade, sai agora de mim. Posicione-se. E se a enfermidade não sair? E se eu não conseguir a fé suficiente? Ou talvez seja um plano de Deus que eu não seja curado? Mesmo assim, eu firmo a minha fé em Deus e não me abalarei na minha fé por conta daquilo que a minha carne está sofrendo. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha a sua fé firmada nele, sempre, independente de quais sejam as circunstâncias. Essa sim é a palavra de Deus. É o posicionar-se corretamente pela palavra de Deus. Mesmo que a minha carne seja consumida de doenças, de problemas, nas lutas, mas a minha fé permanece sustentada nele. É fácil? Não. Não é. Na semana passada nós já falamos a respeito disso. Não é fácil. Mas é o que Deus requer de cada um de nós. É esse nível de fé que Deus requer de cada um de nós. E quando nós tomamos esse posicionamento, firmados na palavra de Deus, aí nós começamos a ver Deus agir de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Então veja, concluindo nosso pensamento, considerar o caminho, irmãos e irmãs, não é somente para membro, é para líder também. Refletir é para líder também. Nós já tratamos disso aqui. Às vezes joga-se sobre o povo, sobre a igreja, uma responsabilidade que, na verdade, é de todos. O líder também tem que ter fé de arrebatamento. Tratamos disso aqui recentemente. Então, aqui nesse sermão, quando considerei o meu caminho, parágrafo 34, parte B do parágrafo, falando a respeito de Moisés. Ele diz assim: de repente, ele começou a refletir em seus caminhos, em como havia fracassado na vida e tentado encontrar segurança enquanto seu povo estava em escravidão. Irmãos, infelizmente é isso que acontece
com uma liderança cega. Ele sabe que o seu povo está em escravidão, que o povo poderia ir além de ter fé de outro nível, mas ele está, como nós dissemos na semana passada, com cordas amarradas. As cordas o amarram, amarra no sistema, amarra na insegurança, na falta de posicionamento. E como líder, ele não se posiciona. E se não se posiciona, é um cego. E se é um cego, leva o povo a ficar cada vez mais cego e ambos cairão no buraco. Então veja. Então, de repente, ele começou a refletir em seus caminhos, falando sobre Moisés, em como havia fracassado na vida e tentado encontrar segurança enquanto seu povo estava em escravidão. Deus, permita que o coração de cada pregador aqui presente tenha esse peso de responsabilidade. Recentemente nós tratamos disso aqui. Aquele que se dispõe a ser pregador, pastor, ministro, seja lá o que for, que pretende estar à frente do povo, precisa ter esse peso de responsabilidade. Como podemos descansar em Sião quando o mundo está coberto de pecado e os membros da igreja estão vivendo em pecado? Pecado é incredulidade, pecado é falta de fé. Como pode uma liderança ver que os seus liderados não têm nível de fé suficiente e está tudo bem? E ele não busca mais? O que normalmente acontece, como já tratamos aqui, é que ele próprio não tem fé de rapto. Então, vai ensinar o quê? Quando ele próprio acredita que se filiar-se a alguma coisa está certo, vai ensinar o quê para o povo? Vai ensinar a mesma coisa. Basta afiliar-se, basta ouvir e está tudo certo. Como podemos nos calar quando a igreja é rasgada em pedaços por credos e denominações e a irmandade está separada e as pessoas estão se tornando mundanas quando Deus requer santidade? Ou ninguém verá o Senhor? Esse é o grande problema hoje. É a cegueira que vai de baixo para cima e de cima para baixo. As pessoas não percebem, o povo não percebe que está sob uma liderança errada, equivocada, cega, e a liderança também não percebe que está cego, que não tem a revelação da palavra, e então leva o povo a se tornar cada vez mais cego. Mas existe luz. Existe luz. No arraial, enquanto lá o Egito estava em escuridão, para Israel, que estava sob a liderança de Moisés, profeta de Deus, existia luz. O mundo hoje está em escuridão. Escuridão espiritual. Perdidos. A maioria é massa de manobra. Mas para os que têm recebido a essência da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, a luz, a paz, a vitória. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que a cada dia se torna mais clara, mais potente
Nós te agradecemos, ó Pai, e dedicamos sobre cada vida que está acompanhando essa programação as bênçãos do Senhor. Cura, libertação, seja qual for a necessidade, Pai. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e até uma próxima oportunidade. Até breve.